O amor de Deus nunca falhou e nunca falhará. Graças a Deus. Pode o mar se embravecer, né? É o que está acontecendo no mundo hoje. Pode o mar se embravecer, coronavírus e tudo que possa vir. Uma coisa não vai modificar: o amor de Deus pelo seu povo, né? Isso é que basta. João o apóstolo dizia, né, nas suas mensagens, referindo ao amor de Deus, o profeta do amor, né? Então ele dizia: se nós ao menos compreendermos o amor de Deus, já é o suficiente, né? Um comparativo com nossa mãe, um comparativo com nosso pai, que nos ama, né? A ponto de deixar de comer para que um filho venha comer, não é verdade? É o amor de uma mãe, está ligado, está ligado. Agora o próprio Deus disse: olha, se teu pai e tua mãe te abandonar, te deixar, eu jamais te deixarei. Oh, aleluia. O mesmo amor, a Bíblia diz, o mesmo amor com que Deus amou e ama Jesus, né? O seu filho, assim também é o amor dele sobre nós. É o mesmo amor, irmão. Então nós não temos o que temer, né? Se Deus nos ama, é o que importa. É o que importa. Ele está sempre presente. Vamos adorar. Vamos louvá-lo. Oh, aleluia. Diga aí com os seus lábios: eu te louvarei com o teu coração. És tua única razão da minha adoração, ó Jesus. És tua única esperança que anelo ter, ó Jesus. Por quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. Por quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, quando eu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei.
Glória ao Senhor. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor. Dê seu louvor. Ele é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus de milagre. Pergunta para o seu irmão aí do lado: você crê em milagre, irmão? Sabe? O que vai fazer diferença no final do tempo agora é o crer, né? É o crer. Mas crer de todo o coração, né? A Bíblia fala que muitas pessoas estavam buscando sinais, buscando alguma coisa para poder crer em Jesus, não é verdade? Muitas pessoas. E não é diferente no dia de hoje. E hoje ainda é até pior, porque a Bíblia fala que nos últimos dias viria primeiro a apostasia, né? A apostasia. Mas veja, Jesus continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, né? Aqueles que creram nele no passado foram abençoados. Os que creram e vêm crendo nele agora no presente são abençoados. E os que continuarem crendo nele, né, serão abençoados. Jesus, o próprio Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Um simples crer, né? Mas um crer com o coração. E então nós somos abençoados. Vamos cantar Deus de milagre. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ver silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, viva está dentro de mim, viva está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural.
eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Seu poder vai ressurgir. O Deus dos mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir. Seu poder vai ressurgir. O Deus dos mortos faz viver. Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Aleluia dele, seu louvor. Agradeça a ele, fala com ele agora. Oh Pai, nós te amamos, nós te glorificamos. Tu és o Deus do sobrenatural, meu Pai. Tu és o Deus que faz os mortos reviverem, ó Pai. Tu chama as coisas que não são como fosse, Pai, porque Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus de milagre, meu Pai. E nós te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai. Oh, rianda la maia, surianda la macirra, me canta la massúria, oricaia, se canta la mai. Obrigado, Deus de milagre, Deus de poder, Deus de vitória, Deus da vida, do sobrenatural. Obrigado por essa noite maravilhosa, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Diga: eu creio, eu creio, eu creio em Ti, Senhor, eu creio. Eu creio na Tua palavra, eu creio no Espírito Santo que habita em nós, eu creio no poder que está em nós, age em nós, por nós e através de nós. Eu creio no poder da liberdade, liberdade para Te adorar, para Te servir. Oh, eu creio em Ti. Deus
O paralítico anda, o cego enxerga, o mudo fala, o surdo ouve. Oh, Pai. Deus de milagres, Deus de milagres. Aleluia. Diga, eu creio, Deus do sobrenatural. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio na tua palavra. Oh, Pai, tu és bom, tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor com que o Senhor nos ama, Pai. Obrigado. A Bíblia fala, aquele que firmou a sua casa na rocha, né? Bate o vento, bate a água, mas ela não cai, porque está firmada na rocha, e a rocha é Cristo. Diga para o seu irmão, a rocha é Cristo, meu irmão. A rocha é Cristo. Oh, aleluia. Sabe, firmar a casa na rocha. A rocha é Cristo, né? A Bíblia fala que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, né? Firmar a rocha na verdade. Firmar na rocha da verdade, né? E então bate o vento, a casa não cai. Bate a água, a casa não cai. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, né? Glória a Deus. Diga graças a Deus. Abra a palavra de Deus. Obrigado por vocês. Ele fez 24 anos, né? Obrigado por vocês. Eu falei para o Lucas, né? Ei, idade maravilhosa, né? Nessa idade eu já era empresário. Nessa idade de 24 anos eu já tinha empresa. Estava dando um salto, né, para coisas maiores nessa idade. E aí com 34, eu me converti. E aí tudo mudou. Tudo mudou, né? As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, né? Graças a Deus por isso. E hoje eu estou aqui. Eu estava dizendo para o Lucas, muitos daqueles que viajavam comigo já não mais estão na terra, já não mais existem aqui, né? E outro dia alguém disse assim, quem diria que você iria ver o seu neto, né? Quem diria que você ia ver o seu neto? E eu estou aqui. Estou vendo o filho dos meus filhos e a paz no meu coração, né? Graças a Deus por isso. Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus maravilhoso. Lá em Lucas, capítulo 19, Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19, glória a Deus. Capítulo 19. Lá no versículo de número 1. Vamos ler, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e o recebeu com júbilo.
E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Uma palavra maravilhosa, onde esse homem publicano, um líder publicano, cobrador de imposto, um líder, tinha ao seu comando bastante pessoas, que faziam as cobranças de impostos. E ele era o líder, não muito quisto diante das pessoas. As pessoas não gostavam de Zaqueu, mas Zaqueu estava lá trabalhando, fazendo o seu papel, aqui no mundo. Mas veja, um dia ouviu que Jesus iria passar por Jericó. E então o que Zaqueu fez? Correu adiante, pois ele era de estatura pequena, a multidão não tinha como ele olhar e ver quem era Jesus, a multidão era grande. Ele correu e subiu numa figueira brava. E ali de cima então ele podia contemplar quem era o mestre. Mas para sua surpresa, Jesus para embaixo da figueira, e olha para cima, e ainda diz o nome dele: Zaqueu, desce depressa, convém que hoje eu venha pousar na tua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu correndo desceu, deu um salto, descendo da figueira, e o recebeu com alegria, com júbilo, Interessante. E a palavra de Deus então fala, quando Zaqueu havia recebido Jesus, ele disse: se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, o que eu estou para devolver, 4 vezes mais. E Jesus então olhou e disse: hoje entrou salvação nesta casa, Veja, a bênção não estava restrita somente a Zaqueu, mas a todos os seus familiares. Salvação nesta casa. E ele disse: esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, se referindo a Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja, Jesus como Salvador, Zaqueu um espectador, tentando ver, saber quem era esse Jesus, que a fama corria de um lado ao outro, pois a Bíblia fala que Deus o ungiu com o seu Espírito, e Jesus andava por toda a parte, praticando o bem, libertando os cativos, os oprimidos de Satanás, curando toda a enfermidade e ensinando o Evangelho, as boas novas, da parte de Deus. E isso corria a fama de Jesus para todo lado, pelas obras que fazia, pelas palavras que ensinava, trazia um desejo, uma esperança muito grande nas pessoas, e a sua fama corria. A Bíblia fala que todo mundo levava os seus enfermos para que ele curasse, Que coisa linda, que avivamento, que coisa maravilhosa estava acontecendo nessa época. Quem tinha um doente, um paralítico, um enfermo na casa, pegava ele e levava onde estava Jesus, e pronto, ele voltava recuperado, são, curado, Se tivesse possesso de espíritos malignos, levava a presença de Jesus e pronto, já recebia a libertação e voltava livre, liberto para a sua casa. As coisas se transformavam. Jesus veio para realizar obras maravilhosas, E a Bíblia fala que não só realizou obras maravilhosas, mas o que está escrito ainda é muito pouco do que ele fez quando ele estava aqui na terra. Mas veja, um espectador, Zaqueu, naquela
expectativa de conhecê-lo, vê-lo, ao menos vê-lo, né? Mas para sua surpresa, Jesus chama ele pelo nome. É interessante, chama ele pelo nome, né? E então diz para ele: convém que hoje eu entre na sua casa. O que significa isso? A Bíblia fala: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, né? E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai, Ele vô-lo conceda. Enquanto Zaqueu estava pensando em vê-lo, né? Estar ali para ver, ser um espectador, Deus tinha enviado Jesus ali para salvá-lo, né? Para trazer ele de novo de volta a Deus, para que Deus agora desse continuidade na vida de Zaqueu como o pai, né? O pai e ao seu filho. Mas que coisa linda, e não somente a ele, mas também a toda a sua família. Deu um espectador, agora ele passou a ser um hospedeiro, né? Um hospedeiro. Olha para o teu irmão e diga aí: você é um hospedeiro, irmão. Um hospedeiro, né? Nós somos um hospedeiro. Veja, Jesus veio habitar em nós. Ele habita em nós, né? Ele veio habitar. Ele veio para habitar. A salvação significa isso, né? É Cristo em vós, esperança na glória. Mas veja, não só isso. Quando nós olhamos no Evangelho de João, lá no capítulo 4, o Evangelho da frente, João, né? Lá no capítulo 4, olha que palavra maravilhosa que ele disse no versículo 47. Louvado seja Jesus. Capítulo 4, versículo 47. Diz assim: ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não vires sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Que coisa linda! Mas veja, o próprio Jesus ainda chegou a dizer a esse homem, né? A sua filha estava à morte. E ele veio adiante de Jesus e pediu para Jesus que Jesus fosse à casa dele, para que o seu filho viesse a viver. E então Jesus disse àquele povo, todos os que estavam à sua volta, a esse homem, né, dizendo a eles: olha, se vocês não virem sinais, vocês não crerão. E o homem disse: apressa-se, Senhor, vamos logo, vamos para lá. Aí Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. Então diz a palavra que esse homem creu na palavra de Jesus e foi para a casa dele. E é interessante, se nós continuássemos a ler, quando ele estava chegando perto da casa, veio alguém correndo e já disse: olha, o teu filho, a febre já se foi e ele está curado, né? Ele está curado. E foi na mesma hora que Jesus disse: o seu filho vive, né? Veja, irmãos, ele creu na palavra. Ele creu na palavra. Zaqueu também creu na palavra. O crer na palavra. Vai que o teu filho vive, né? E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O ato de crer para a salvação é o mesmo, né, para a doença, a enfermidade e todas as demais coisas. Um simples crer, que coisa! Que dificuldade as pessoas têm em crer na palavra de Deus. Que dificuldade as pessoas têm. Certa ocasião alguém disse para mim: como você pode crer se a doença está ali ainda, se algo está presente? Não é melhor, depois que esse algo desapareceu, então você dá testemunho? Eu disse: não, porque Deus chama as coisas que não são como fosse. Não tem como dizer que tem fé e ao mesmo tempo estar em busca de um sinal para poder crer. Não tem como. Nós temos que crer antes, crer na sua palavra,
pois a sua palavra é a verdade. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. As palavras de Jesus são espírito e vida. Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. E a Bíblia fala: e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou no nosso meio. Quem? Jesus, o próprio Deus, a palavra de Deus. Da mesma forma como Deus criou todas as coisas, fez divisão nas coisas, como Deus fez através da sua palavra, é a mesma maneira hoje, que aqueles que andam por fé, aqueles que creem, devem agir da mesma forma. Por isso que toda a Bíblia diz que nós temos que praticar a palavra de Deus, exercer a palavra de Deus. Davi disse no Salmo 20, olha, eles confiam em carros e cavalos, eles confiam em carros e cavalos, mas nós não, nós fazemos menção ao nome do Senhor. Eles encurvam e caem, mas nós não, nós nos levantamos. Nós vivemos no crer. Crer no quê? Na palavra de Deus. Por isso que Davi diz no livro de Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi disse, contigo, ó Deus, eu salto muralha, desbarato exército. Mas por quê? Passo no meio de um batalhão, mas por quê? Contigo, com tua palavra. Com tua palavra. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Por isso que Ele tem dado a sua palavra. Ele tem dado a sua palavra. Mas a dificuldade de todo mundo é crer na palavra. É crer na palavra. Sabe, alguém diz assim, que a situação ela não ficou tão grave na vida de certas pessoas, por isso que então tem dificuldade de crer. Mas quando fica grave, aí a coisa se apega, né? Aí as pessoas passam a crer. Mas para que ser assim? Vamos viver crendo. Vamos viver nos alimentando da palavra de Deus. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, sim de toda a palavra que procede da boca do Pai, da boca de Deus. Jesus é a palavra. A Bíblia fala que é o verbo se fez carne. Quando Jesus saiu daqui, Ele deixou o Evangelho. Paulo chega a dizer, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por isso que Paulo diz, não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, ela faz coisas que o dinheiro não consegue fazer. Ela faz coisas que um diploma não consegue resolver. Ela faz coisas sobrenatural. Ela faz o impossível acontecer. Sabe, em certa ocasião, havia um rei, o rei Ezequias, estava à beira da morte. E Deus disse ao profeta Isaías, vai lá no reinado lá, e fala para o rei botar a sua casa em ordem, porque essa doença é uma doença de morte, essa enfermidade é para a morte. E o profeta foi lá e disse, olha, bota a tua casa em ordem. Por quê? Porque essa enfermidade é para a morte. E a Bíblia fala que ele virou o seu rosto do lado e começou a orar, começou a buscar a Deus. Começou a orar, a buscar a Deus, começou a dizer para Deus o quanto ele andava na presença de Deus, as obras que ele tinha feito para Deus. Ele começou a falar com Deus em oração, irmão, e ele não precisou falar muito não. Antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus já falou com ele. Eu ouvi a oração de Ezequias, e volta lá e diga para ele que eu acrescentei 15 anos de vida nele. Veja, o grande problema das pessoas é o fato de crer. O mundo, ele é tão nos puxa a sermos incrédulos, a confiar em outras coisas. São tantas coisas no mundo hoje para confiar. Você vai comprar um produto na prateleira, tem 10 marcas, e aí você não sabe no qual se confia. Você fica lendo rótulo, lendo rótulo, lendo rótulo e fica perdido com tanto produto na prateleira hoje. Você vai, todas as coisas assim. Em tudo hoje tem em demasia, tem em quantidade, para que você fique se ocupando e procurando alguma coisa que você possa até mesmo confiar. E aí você acaba com tantas coisas, você acaba esquecendo daquele que verdadeiramente você deve ter a única e plena confiança nele. O próprio Deus disse, olha, não confieis em homens, em príncipes,
sai deles o seu espírito e acabou, você vai ficar na mão. Mas as pessoas ainda continuam querendo confiar em sistema, confiar em método. Meu irmão, tantas coisas foram feitas no mundo até hoje e nada resolveu a situação do mundo. Tantas coisas inventadas e nada resolveu a situação. Eu conversava com uma pessoa hoje e ele dizia para mim, e o que aconteceu? Eu falei, olha, bastou um pequeno vírus que ninguém consegue enxergar, mostrar a fragilidade do ser humano aqui na terra, que o dinheiro não vale nada, que a riqueza que a pessoa tem não significa nada. Não significa nada. Bastou o quê? Um pequeno vírus incomodou o mundo inteiro, mexeu com bolsa, mexeu com indústria, mexeu com tudo que significa, que está firmado no mundo. Tudo, o mundo balançou, o mundo mostrou a sua instabilidade. Por quê? Ser tão sólidos são? Meu irmão, a única coisa sólida na terra é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo será abalado, para que a única coisa que não é abalada, que é a palavra de Deus, ela permaneça imóvel, fixa, verdadeira, fiel, guardiã, protetora. A única coisa é a palavra de Deus. Mas as pessoas relutam, o ser humano reluta, né? Meu Deus do céu, sabe, cair a ficha, se ocupar. Por isso que a Bíblia fala, não estribais nos seus próprios pensamentos. Confiar em Deus. Paulo diz, pensar nas coisas do alto, das coisas que são eternas, se ocupar com ela. Mas o homem não, o ser humano, ele acha que não. Veja, o ato de crer para a salvação, é o mesmo ato para crer para todas as demais coisas, para a doença, para a enfermidade, para a dor. Crer, obedecer, crer e obedecer. Jesus disse, vai-te, teu filho vive, vai-te, o teu filho vive. Para outro Jesus diz, vem cá, untou os seus olhos com barro, e depois disse, vai lavar no tanque de Siloé, e Jesus foi embora. E o homem foi lá, conforme Jesus disse, lavou o rosto, lavou os seus olhos, e quando ele lavou, os olhos se abriram e ele voltou a enxergar. Até hoje tem gente passando barro no olho, achando que o barro vai fazer alguma coisa. Ainda hoje tem pessoas lavando os olhos na fonte, achando que as águas da fonte vai fazer alguma coisa. Meu irmão, é a palavra de Deus que abriu aquele olho. É o nome de Jesus que tem todo o poder. Mas muitas pessoas ainda têm dificuldade em crer nisso. Meu Deus, vivemos hoje debaixo de tão grande revelação, que achamos fácil demais para ser verdade. A Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se Deus não desse maior revelação para o ser humano, né? Se Deus não desse, o ser humano acaba em nada. Até os escolhidos se perdem. E hoje nós estamos debaixo de tão grande revelação, maravilhosa revelação que Deus tem dado, mas mesmo assim ainda as pessoas estão correndo atrás de outras coisas. Veja, irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, olha o que Paulo fala. 2 Coríntios, lá no capítulo 3, olha o que Paulo fala. Nós vamos ler, lá no versículo 17. Olha o que Paulo fala, são tão lindas essas palavras. Meu Deus do céu. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Olha lá que ele fala. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade.
mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Veja o que está falando aqui, o que Paulo está falando, né? Ele está falando aqui uma afirmação grande e maravilhosa, que nos provoca, olha, de que Cristo e o Espírito Santo são um em essência. Cristo e o Espírito Santo são um em essência. Vou repetir, que Cristo e o Espírito Santo são um em essência. E o que isso significa? Veja, é tão importante. Então, se Cristo Jesus curava a todos no passado, veja, e Ele é um hoje, veja, e Ele habita em nós, Ele é o mesmo que cura hoje, é o mesmo que sara hoje, tudo que Ele fez no passado, a Bíblia fala tudo que Cristo Jesus fez no passado, tudo que Ele fez no passado, ainda Ele faz no presente, porque o Espírito de Deus estava nele, é o mesmo Espírito que está em nós, e eles são um, significa que o ministério dele ainda está vivo, está atuante, está presente. É por isso que nós temos visto câncer, a pessoa ser curada de câncer. É por isso que nós temos visto pessoas que têm inflamação na coluna, bico de papagaio e tantas outras coisas, e de repente curada. É por isso que nós temos visto pessoas que têm nos ligado, ou pessoas que contraíram o vírus e de repente desapareceu e a pessoa não tem nada, está completamente liberta. É por isso que nós temos visto os milagres de Deus. É por isso que nós contemplamos o paralítico saindo da cadeira de roda. Por que nós contemplamos? Porque Jesus é o mesmo. É o mesmo. Não mudou nada. Mas a dificuldade em crer na sua palavra. Olha o que ele chega a dizer lá em Coríntios. Olha o que ele chega a dizer em João, quer dizer, Evangelho de João, lá no capítulo 14. Olha o que ele fala, lá no versículo 16. Ele diz assim, olha, lá no versículo 16 do capítulo 14: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Jesus, certa ocasião, disse assim: eu sou a verdade, quando indagaram. E depois de outra feita, Pedro, quando Jesus fala para Pedro: e vocês não vão embora? Ele fala: Senhor, só tu tens a verdade. E depois o próprio Jesus diz aos discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Veja aí agora aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha lá, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Eles estavam andando com Jesus, de um lado para outro, eles estavam vivendo com Jesus. Jesus tudo operava, milagres, maravilhas, tudo havia feito. Mas quando Jesus ia partir daqui, se preocuparam. Filipe chega a dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele disse: olha, eu estou tanto tempo junto de vocês, e vocês me dizem ainda: mostra-me o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Veja a dificuldade que tinha no passado e a dificuldade que tem no presente hoje. Mas ele disse: não vos deixarei órfão, eu voltarei. Alguns dizem que esta passagem significa quando ele voltar, né, para nos levar aonde ele foi preparar a morada. Mas eu digo não, na pessoa do Espírito Santo, no qual ele também é um com o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele já estava dizendo: olha, vou enviar um substituto, um consolador.
E ele habitará em vós. O mundo não o tem, o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, e ele estará convosco. Estava cumprindo a profecia do próprio profeta Isaías, que disse, né? O próprio Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco. Isaías disse: e se nos deu um filho. Veja, já a vinda de Jesus na terra era o próprio Deus vindo, era o próprio Deus se aproximando da humanidade, era o próprio Deus mostrando à humanidade que Ele estaria presente na vida de todos aqueles que crescem nele, cumprindo a promessa, o Filho de Deus vindo à terra. Mas veja, consolador significa, olha o que significa: pessoa que pleiteia a causa de outro alguém. Pessoa que pleiteia a causa de outro alguém. Intercessor, advogado, ajudador, destinado a tomar o lugar de Cristo. Olha lá, destinado a tomar o lugar de Cristo com os filhos de Deus. Conselheiro de defesa. Olha lá, convocado para ajudar alguém. Meu irmão, ele foi convocado para nos ajudar, ser o nosso intercessor, ser o nosso advogado. Ser o nosso advogado. A Bíblia fala, João escreve na sua carta, capítulo 1, 1 João capítulo 2, versículo 1, ele escreve dizendo: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, saiba, temos um advogado diante do Pai, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Um advogado diante do Pai, um advogado, um intercessor. Nós temos um advogado que intercede por nós. Diante de quem? Diante do Supremo Juiz, Deus, meu irmão. Consolador significa juiz. Que coisa linda. E aonde Ele está? Em nós. Onde Ele habita? Em nós. E Ele é um com Jesus. Diga para o seu irmão: Ele é um com Cristo. Ele é um. Meu Deus do céu. Sabe, há muitos anos atrás, eu ouvi um pregador mostrando, né? E depois ele dizia assim: aonde Jesus estava, era ali que Ele estava. Não tinha como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se Ele estava na Galileia, era ali. Se Ele estava em Nazaré, era ali. Ele não podia estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas hoje não. Na presença do Espírito Santo, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todos os lugares ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, irmão. Crer na sua palavra. Crer para a salvação. Crer para cura, para necessidade. Crer para tudo. Quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, nós estamos firmando a nossa vida na rocha, a nossa casa na rocha. Quando nós estamos praticando a palavra de Deus, veja, a palavra escrita, tornando falada por nossa boca, nós estamos nos fortalecendo cada dia mais e mais. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Você entende o quanto é importante isso? O quanto é importante isso? Meu Deus do céu, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está com todos nós, meu irmão. Operou milagre no passado, opera no presente e vai continuar operando. Ele está conosco até a consumação do século. Como poderia Deus criar os seus filhos e deixá-los órfãos, né? Se Ele próprio disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei, estarei convosco até a consumação do século. Dessa maneira Deus pode estar com todos os seus filhos e em todos os lugares ao mesmo tempo, 24 horas por dia. Jesus era uma pessoa andando com o povo. E hoje o Espírito Santo, Ele também anda com os seus, porque aonde nós vamos, Ele está junto com nós. Onde você vai,
Ele vai junto com você. Que coisa! Ele habita em cada um de nós. Você está aqui hoje, Ele está com você. Daqui a pouco você sai daqui e vai para a tua casa. Ele vai com você. Você que está na tua casa aí, Ele está com você. Logo você vai dormir, Ele fica aí com você. Quando você acorda, Ele está com você. Você vai trabalhar, Ele vai trabalhar com você. Mas Ele é o seu ajudador, Ele é o seu intercessor, Ele é o seu advogado, Ele é aquele que cura. A Bíblia fala que quando Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, Ele andou por toda parte, libertando os cativos de Satanás, curando toda a enfermidade e ensinando a palavra de Deus. Quem estava fazendo isso? O Espírito de Deus através de Jesus. Hoje Ele está em nós, meu irmão, para fazer o quê? Tudo o que Jesus fez no passado. Tudo que Jesus fez no passado, Ele faz no presente e hoje. Ah, mas pastor, mas a dor está em mim. Meu irmão, creia. Comece a pôr em prática a palavra de Deus. Comece a ler o que a Bíblia fala a respeito da situação que está na tua vida. Veja com Deus o que Ele diz a respeito. E conforme o que Ele diz a respeito, a promessa que Ele faz de libertação, a promessa que Ele faz para você, pegue essa promessa e firme sua fé nela, firme seu crer nela, comece a dizer ela para você, e você verá a glória de Deus. Meu Deus do céu! Ah, mas é simples assim, pastor? É simples assim, por isso que ninguém faz. Parece que o povo gosta de coisas difíceis, né? Coisas difíceis, gosta de pagar para ver, mas as coisas de Deus são gratuitas, irmãos. Nós não merecemos, a salvação nós não merecemos, a cura também nós não merecíamos. Era consequência do pecado, a doença, a enfermidade e a dor. É consequência do pecado, a miséria, a pobreza, a morte. Consequência. Mas a Bíblia fala que Jesus levou toda a nossa iniquidade sobre Ele. E a Bíblia fala que por suas pisaduras nós fomos sarados, por suas feridas, suas chagas nós fomos curados. Que a paz, olha lá, o preço da paz estava sobre Ele. Meu Deus do céu. Mas o que nós precisamos é crer na palavra de Deus. Aceitar a palavra de Deus para a nossa vida. Deus é tremendo, é maravilhoso, meu irmão. Deus é tremendo, é maravilhoso. Acredite nisso. Sabe, muitas pessoas já foram curadas simplesmente porque eu disse. Eu vou escrever alguns versículos para você e você vai lê-los e glorificar a Deus pela manifestação de Jesus do Calvário, pelo que está escrito no versículo. Você vai tomar para você e vai dizer: Senhor, eu te glorifico, eu te adoro, Senhor, obrigado, porque está escrito: por suas feridas, suas chagas eu já fui curado, então eu já estou curado. Sabe, e outros versículos de cura divina também, e a pessoa fez assim, e quando voltou para fazer outro exame, já não tinha mais câncer, já não tinha mais volume no seio, caroço no seio, já não tinha mais nada. Deus magnificou, exaltou soberanamente a sua palavra acima de todas as coisas, meu irmão. Acima de tudo. O que o remédio não pode fazer, a palavra de Deus pode fazer, porque ela está acima de tudo. Salmo 138, versículo 2. Deus magnificou soberanamente a sua palavra. Deus é maravilhoso, irmão. Veja, Zaqueu creu, foi salvo. Foi salvo. O homem creu, foi com a palavra, e o seu filho viveu. Saia daqui hoje, meu irmão, você na sua casa, receba essa palavra no teu coração. Comece a dizer para você o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Passe a se ver como Deus te vê. Porque o que está escrito na palavra de Deus é como Deus te vê. Porque Deus chama as coisas que não são como fosse.
Deus chama as coisas que não são como fosse. Deus não olha para o doente e diz para ele: eu vou te curar. Deus olha para o doente e diz: você já está curado. Você já está curado. Você já está curado. Ah, mas pastor, como? Pois a Bíblia fala: por suas pisaduras nós já fomos sarados. Por suas feridas, suas chagas, nós já fomos curados. Deus não diz que Ele vai curar uma pessoa. É triste quando você ouve pessoas dizendo: ó Deus, toca em fulano, cura ele, cura ele. Deus não vai curar não. Deus já curou. Vá para o doente e diga para ele: olha, acredite que Deus já te curou, que Jesus já levou essa doença que está em você, já levou sobre ele na cruz. Acredite nisso, aceite isso e louve a Deus por isso. E não durará muitos dias, você sairá da cadeira de roda, você enxergará, você vai falar, você vai ouvir, o câncer vai desaparecer. Por quê? Porque todo aquele que crê verá a glória de Deus. Todo. Mas o mundo puxa as pessoas, né? Como um imã, puxa as pessoas para distanciar da palavra de Deus. Mas aqueles que se aproximam, que creem, esses provarão novidade de vida, né? Esses são os mais que vencedores. Esses são os mais que vencedores. Deus está com você, meu irmão. Deus é maravilhoso. Aceite isso para a tua vida. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Sabe, no mundo se perde tanto tempo para tantas coisas. Lá, quando Israel estava no Egito, Faraó percebeu que de repente o povo estava orando a Deus. E quando ele percebeu que eles estavam orando a Deus, disse para eles: ah, vocês estão ociosos, né? Vocês têm tempo de sobra para orar ao seu Deus, né? Então nós vamos fazer o seguinte agora. Vocês vão continuar fazendo o tijolo, mas vocês vão ter que pegar a palha também. Então agora vocês não vão ter tempo mais, né? Para orar. Esse mesmo método ainda hoje é usado. A correria do dia a dia, a coisa desenfreada, a ansiedade por todas as coisas na terra, distancia as pessoas de Deus. Não dá tempo de ler a Bíblia, não dá tempo de orar, não dá tempo de vir à igreja, não dá tempo de nada. Não dá tempo de nada. E as pessoas pensam que está tudo bem. O apóstolo Paulo diz: não deixando a vossa congregação como muitos. Pessoas que querem individualizar-se, deixar a congregação, achar que são bambam, um dia verão que a casa está firmada na rocha. Um dia verão que a rocha é a verdadeira, mas que a areia é a mentirosa. Um dia verão. Firmar a casa na areia, meu irmão, um dia vem o vento, um dia vem a chuva e a casa cai. Ouvir a palavra, viver a palavra, andar na palavra. Ninguém consegue ser liberto completamente de tudo se não estiver no meio da congregação. Ninguém, irmão. Ninguém. Deus ama você. Deus quer o melhor para todos. Diga graças a Deus. O amor de Deus não falha. Nós cantamos o hino aqui. Ainda que o mar, né, venha a embravecer, ainda que as coisas do mundo se abalem. No livro de Salmos, capítulo 46, diz: há um rio cujas correntes, oh aleluia, o Espírito de Deus está aqui, meu irmão.
Nós vamos orar, eu convido você a ficar de pé. Vamos falar com Deus. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Se você está passando por alguma enfermidade, alguma doença, meu irmão, abra a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Abra a palavra de Deus em Isaías, capítulo 53, 4 e 5. Isaías, capítulo 53, 4 e 5. E em seguida, abra em Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. E você vai ver versículos de cura. Como Davi disse no Salmo 103. É Ele quem perdoa o pecado, é Ele quem sara a enfermidade, é Ele que redime o homem da cova, é Ele que o coroa de glória e misericórdia, que enche a sua boca de coisas boas. Tudo vem dEle, meu irmão. Tudo vem dEle. Davi disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Hoje eu conversava com uma pessoa, e eu dizia para ele, quando ele disse, quem pode nos livrar disso? Eu falei, pode sim. Você conhece? É uma pessoa muito católica. E eu disse, você conhece o Salmo 91? E na verdade, nem conhece, né? São religiosos, mas desconhecedores da palavra de Deus. Aí eu disse, aquele que faz de Deus a sua habitação e do Senhor o seu refúgio. Esse habitará seguro. Esse, 1000 cairá à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Esse terá anjos designados por Deus para que ele seja liberto de todo o mal. Esse que se apegou a Deus com amor, vai invocar Deus e Deus vai ouvir a ele, libertar ele das aflições, porque se apegou a Deus com amor. Veja, a esse vai ter longevidade de dias. Esse vai ter, Deus o livrará de todo o mal. Longevidade de dias. E no final, Deus fala, lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Oh, aleluia. Há muitos anos atrás eu li a história de um homem, um grande pregador da palavra de Deus. E esse homem, ele esteve presente quando a peste bubônica estava no mundo. E no meio das pessoas morrendo, lá estava esse homem cuidando das pessoas. E quando chegou lá o socorro, todo mundo sendo vacinado, porque a vacina foi feita, aquele homem estava lá trabalhando, e de repente um dos médicos que estava lá disse, e o senhor ainda não foi vacinado? Ele falou, vamos fazer uma experiência. Esse homem de Deus disse, vamos fazer uma experiência. Aí pegou em uma concha, pegou um pouco da baba que saía da boca da pessoa que já estava morta. E quando colocou debaixo do microscópio, via ali os vírus, todos eles vivos. Aí pegou aquela mesma baba e ele falou, põe na minha mão. E puseram na mão do homem. E ele colocou embaixo do microscópio e falou, veja agora. E quando olhou, os vírus estavam todos mortos. Todos mortos. Diga para o seu irmão, aonde tem a vida de Deus, nada de mal vive, meu irmão. Nada. Onde tem a vida de Deus, o mal não pode viver, meu irmão. O mal não vive. O mal não vive. Ah, mas isso é loucura, pastor. É loucura. É loucura. A fé é loucura. O crer é loucura. A palavra de Deus é loucura. Tudo é loucura com Deus. Mas quando colocou ali, tudo morto. Em contato com aquele homem. Todo mundo gostava de ouvir aquele homem. Mas ninguém gostava de ter a fé que ele tinha.
porque achavam que ele era um louco. O mundo está buscando esse tipo de louco hoje. Está precisando desse tipo de louco. É através desses loucos que Deus vai ser glorificado daqui para frente. É através desses loucos. Louco pela palavra de Deus. Louco por Deus. Louco pelo Espírito Santo. Louco pelas coisas espirituais. Sabe? Deus é verdadeiro. Diga graças a Deus. Vamos orar. Fala com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e agradecemos a Ti, Pai. Nós louvamos e agradecemos a Ti por mais este privilégio que tivemos esta noite, Pai, na Tua presença, na presença do Espírito Santo, Pai, diante daquilo que vive, Pai, a Tua palavra poderosa, verdadeira, fiel, Pai, escudo e baluarte para aquele que nela crê, Pai. Vida, Pai, e vida abundante, Pai. Foi o que Jesus nos concedeu, Pai. E nós somos gratos, Pai. Somos gratos por essa noite maravilhosa. Obrigado, Pai. Obrigado por esse irmão que está na sua casa. Por esse povo que está ouvindo a Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus. Porque o Senhor Deus é o mesmo aqui, o mesmo lá junto com cada um, Pai. Sobre aquele que vai posteriormente também ouvir a palavra, Pai. Ó Deus, Tu também está presente na vida deste, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que o Espírito Santo possa nos convencer, Pai. Convencer, Pai, a amar a Tua palavra, a colocar a Tua palavra como primazia na nossa vida, Pai. Como primeiro o Teu reino, Pai. A Tua justiça acima de todas as coisas, Pai. E por ela, Pai, nós viveremos. Por ela, Pai, nós passaremos os nossos dias aqui. E dias de vitórias, Pai. Seguro habitaremos aqui nessa terra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos nesta noite, Pai. Eu oro, Deus, repreendo a doença, a enfermidade e a dor. Eu ordeno, Pai, que esta doença, ó Deus, ela desapareça, Pai, em nome de Jesus Cristo, pois eu declaro, Pai, esta pessoa, este ouvinte, ó Pai, esta pessoa curada, livre desta doença, enfermidade e dor, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que esse mal desapareça, Pai, e que Tu, Deus, seja glorificado através dessa vida. Todas as demais necessidades, Pai, eu declaro todas elas supridas em nome de Jesus, ó Pai, porque a Tua palavra diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, suprirá cada uma das vossas necessidades. Então, Pai, eu declaro em nome de Jesus todas as necessidades supridas, Pai, e o Teu nome glorificado através dessa vida, através dessa casa, através desse homem, dessa mulher, desses filhos, ó Pai, porque a salvação é para todos, Pai. Ó Deus, Zaqueu e a sua família foram salvos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que todos dessa família, todos que representam uma família aqui presencial, ou ouvindo, ó Pai, que todos sejam salvos, Pai, nesta casa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Assim eu oro por todos, Pai, assim eu declaro a saúde abundante sobre todos. Eu declaro a cura sobre todos, ó Pai. Aqueles que estão internados, Pai, e necessitam de um milagre, meu Pai. Que o milagre aconteça, Pai, e que Teu nome seja glorificado, Pai. Pois em nome de Jesus, Pai, eu declaro todos curados, todos sarados, Pai, para o Teu louvor e Tua glória. Pai, nós repreendemos, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, esta pandemia, Pai, este coronavírus, Pai, nós repreendemos este mal, nós ordenamos o fim deste mal, nós repreendemos todos os espíritos que estão por detrás deste mal. Nós os detemos em nome de Jesus, ó Pai, e declaramos o fim desta pandemia, o fim deste coronavírus, ó Pai, sobre todo o mundo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Declaramos aquelas pessoas que foram contaminadas, todas elas curadas, livres, Pai, da contaminação, livre, Deus,
da inflamação, Pai, nos pulmões ou em qualquer outro órgão do corpo, Pai. Nós ministramos a cura, declaramos a vida sobre todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, para o teu louvor e tua glória. Pai Santo, nós oramos, Pai, por esse mundo. Nós oramos, Pai. Ó Deus, nós repreendemos esses espíritos que atuam na área financeira, Pai, na área econômica, Pai. Nós o detemos em nome de Jesus, ó Pai, e declaramos revertida toda e qualquer situação financeira, as indústrias, as lojas, o comércio, empregos, Pai, para que o povo possa trabalhar. Assim abençoamos a terra, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós louvamos a Ti, Pai, nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque ao Teu povo, Pai, Tu tens sustentado, ao Teu povo, Pai, Tu tens sido o abrigo, ao Teu povo, Senhor, Tu tens sido, Deus, a grande habitação, Pai, ao Teu povo, Pai, Tu tens suprido toda a necessidade, Pai. Então a Ti, Pai, damos toda a honra e toda a glória, Pai, pois em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém, Jesus. Graças a Deus, meu irmão. Creia na palavra de Deus, meu irmão. Sabe, se você ficar meditando nas coisas do mundo hoje, situação, você vai ficar doido. Mas se você meditar na palavra de Deus, você encontrará paz para o seu coração e vida para o seu corpo. É isso que João disse. Se nós crermos no que está escrito e nos testemunhos, encontraremos vida e saúde para o nosso corpo. Vida e saúde. Se você perguntar para o mundo aí, quem quer ter vida? Todo mundo quer. Quem quer ter saúde? Todo mundo quer. Não é verdade? E aí você fala, então leia a Bíblia todo dia. Ah, mas é difícil. É mais fácil trabalhar em busca de vida e em busca de saúde. Não é verdade? Eu não estou dizendo que não tenha que trabalhar, mas trabalhar vai ser o segundo plano. O primeiro é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Antes de Billy Graham morrer, alguém perguntou para ele se ele voltasse, pudesse voltar para trás, na sua mocidade, o que ele faria se ele pudesse voltar. E ele disse, oraria mais, ficaria na presença de Deus mais e trabalharia menos. E produziria mais. Que coisa, hein? Produzir mais é o resultado da presença de Deus. Que coisa. No mundo ensina o contrário. Você é fruto do seu trabalho. E nós não somos fruto do trabalho. O trabalho está na terra, temos que exercê-lo. Mas nós somos frutos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos a glória de Deus. Diga graças a Deus. Deus ama você, meu irmão. Fica com Jesus. Nós vamos consagrar os dízimos, as ofertas, né? Você que trouxe, depois você coloca na salva. E você que está na live, olha, se você quer dizimar, tem um número também aí, a conta. Você pode procurar e fazer a sua entrega do dízimo na conta. Sabe, hoje está ficando até mais fácil, né? Agora vai ter o Pix, né? Fazer transferência não vai custar mais nada, né? Vai ser mais fácil. Talvez nós vamos ter que colocar uma maquininha aqui, que é mais fácil a maquininha do que... Porque dinheiro não vai ter mais. Até o meio do ano que vem, já vai ter uma moeda diferente, né? Já se fala disso. Agora, é bom isso aí? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Agora, quanto a Jesus, meu irmão, não tenha medo de nada que possa ocorrer. Domingo nós estaremos falando mais sobre isso. Amém? Então venha domingo na igreja. Venha ouvir a palavra de Deus. Amém?
E você encontrará paz no seu coração, pela palavra de Deus. Sabe, eu tenho coisas que eu vou pregar domingo que já está borbulhando dentro do meu coração. Borbulhando. E eu só vou rascunhando, eu vou escrevendo. Levanto de madrugada e eu vou escrevendo. E eu vou escrevendo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então, sábado nós temos o culto dos jovens, também presencial, também online. E no domingo o culto da família, também presencial e também online. Buscar a Deus, meu irmão. Firme em Deus, amém? Levante a sua mão, vamos glorificar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Pai, a tua palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro. E o Senhor disse, Pai, trazendo todos os dízimos, o Senhor disse: faça a prova de mim. Eu repreendo o devorador, eu abro o céu, eu derramo ricas chuvas de bênção. O dizimista será visto, feliz e produtivo. Pai, segundo a tua palavra, eu declaro todos os dízimos consagrados a ti, ó Pai. E segundo a tua palavra, eu declaro o dizimista livre do devorador, o teu céu aberto e vindo chuvas do teu tesouro, bênçãos do teu tesouro sobre a vida do dizimista. E eu declaro todos os dizimistas sendo visto na terra, feliz e produtivo para o teu louvor e tua glória. Aos ofertantes, eu declaro todas as ofertas multiplicadas 1 por 100, Pai, em nome de Jesus, para o teu louvor e tua glória. Pai, obrigado por essa noite. Leva-nos debaixo da tua paz e que teu nome seja glorificado mais e mais através de nós, tua igreja. Em nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Alguém perguntou para mim: pastor, mas se em vez de eu dar o dízimo, eu comprar alguma coisa, eu ajudar alguém, eu fizer alguma coisa com o dízimo em prol do reino, eu disse para a pessoa: mas o que está escrito na palavra de Deus? Lá está escrito para você ajudar com o seu dízimo? Lá está escrito para você comprar alguma coisa? Ah, não. Eu falei: mas então o que está escrito? Para levar o dízimo aonde eu estou sendo abençoado, como Abraão foi abençoado. Abraão deu o seu dízimo a Melquisedeque, porque Melquisedeque era sacerdote de Deus e era maior que Abraão. Ele reconheceu o sacerdócio na vida de Abraão. E porque ele foi abençoado por Melquisedeque, então ele deu dízimo para Melquisedeque. Se você está sendo abençoado através daqui dessa obra, você tem que trazer o dízimo aqui nessa obra. É isso que eu quero dizer. Leia a Bíblia, cumpra a palavra de Deus e seja abençoado. Fora da palavra de Deus, você não encontrará bênção. Deus ama você. Fica com Jesus. Até mais. Levante a sua mão. Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão e vá na paz.